Olá moçada, bem-vindos ao Seminário de Roteiro Audiovisual. Este seminário foi desenvolvido como uma das atividades de formação da Lei de Auxílio Cultural Emergencial Aldir Blanc. Nesse vídeo vamos apresentar dois importantes paradigmas de estruturação de um roteiro audiovisual. Quais os principais paradigmas de estruturação de histórias para cinema e para a TV? Como os roteiristas estruturam as histórias? O ser humano é uma espécie que estabelece os seus laços de cooperação através de um intricado sistema de organizações sociais que são, ao mesmo tempo, estritos e maleáveis. Lançamos mão de linguagens para negociar as regras que ordenam a ordem social e criar laços de proximidades com os nossos semelhantes. Uma das formas mais comuns de estabelecer contato com o grupo social é através de histórias. Nas histórias prevalece um padrão de comunicação conhecido como narrativa. Salvo raras exceções, toda a forma de comunicação humana ocorre por meio de narrativas. A cinematografia é uma linguagem que constrói a sua narrativa através de imagens e sons. De acordo com Todorov, filósofo que se dedicou a estudar de que forma as narrativas são contadas, existem 4 aspectos presentes em todas as narrativas: exposição, complicação, clímax, desfecho. A exposição é uma breve apresentação das personagens e o universo em que elas habitam. A complicação é o conflito entre as personagens, o que gera a tensão. O clímax é o momento de enfrentamento da personagem, onde a tensão chega ao ponto máximo. O desfecho são as consequências, as soluções ou conclusões do conflito. Desde a antiguidade, os escritores sempre ambicionaram escrever uma boa história, e para isso estabeleceram parâmetros que ajudassem a avaliar uma história bem contada. Um dos primeiros foi Aristóteles, que em sua obra Poética tentava traçar os limites de uma boa obra. No cinema não foi diferente. A partir da década de 60, os críticos de cinema, cineastas e produtores tentaram estabelecer os critérios mais claros de distinção entre um filme bom e um filme ruim. Um dos mais famosos foi Sid Field, que adaptou as ideias de Aristóteles para o cinema americano e criou o paradigma de Sid Field. Assim como Aristóteles, Field divide a história em 3 momentos distintos: os atos. Cada ato serve a um propósito e guarda um padrão acompanhado pela maioria dos filmes. O primeiro ato é a apresentação da protagonista, seu universo, motivações, conflitos e relações estabelecidas com o mundo. Para Field, o primeiro ato é a parte mais importante do roteiro, pois é o momento em que o produtor e posteriormente o público dispõem para ser capturado para a história. É o momento da imersão do público na realidade da protagonista. O roteirista precisa ter em mente que se ele não conseguir criar uma experiência imersiva, atraindo o público a acompanhar a história, ela será rejeitada. Em um roteiro, o primeiro ato corresponde a aproximadamente 30 páginas. O segundo ato é o momento da confrontação, onde os conflitos estabelecidos no início da história são explorados em todas as suas nuances. Neste ato, as reflexões são exploradas. Vemos de maneira mais clara o arco de transformação da protagonista, o seu enfrentamento com situações circunstanciais que transformam algum traço de sua personalidade e o colocam mais próximo do seu objetivo. O terceiro e último ato é conhecido como resolução. Os acontecimentos anteriores conduzem a protagonista a um confronto onde o seu objetivo ou mesmo a sua vida está em jogo. A confrontação representa um ritual de passagem da protagonista. Ela precisa fazer uma escolha do qual não pode fugir. Na resolução, a protagonista pode alcançar o seu objetivo ou não, mas precisa haver uma transformação em seu interior, que o torne diferente de quem era no início da história. Os 3 atos são interligados por pontos de virada, que são acontecimentos em que a personagem faz escolhas que a impelem à busca do seu objetivo. No primeiro ponto de virada, entre o ato 1 e 2, joga a protagonista dentro da busca pelo seu objetivo. O segundo ponto de virada, entre o ato 2 e 3, impele a protagonista a um ponto de confrontação inadiável com o antagonista, em busca do objetivo. Os atos são construídos através de um encadeamento de cenas que juntas devem contar uma história coesa, sem excessos e sem pontas soltas. O paradigma de Sid Field foi bastante criticado por tornar as histórias mecânicas. Outra crítica comum era que o paradigma focava muito em fatores externos e deixava de lado os conflitos internos das personagens. É lógico que não é possível aplicar o paradigma de Field a todos os filmes. Foi a partir dessas reflexões que surgiram alternativas de estruturar histórias. E o roteirista americano John Truby desenvolveu outro paradigma, estruturando 7 momentos distintos do arco da personagem. O primeiro momento é a fraqueza e a necessidade.
A protagonista tem uma fraqueza que a impede de seguir adiante. A necessidade é uma carência íntima que precisa ser preenchida para tornar a protagonista alguém melhor. O ideal é que a protagonista inicialmente não tenha consciência da sua necessidade. Além de uma necessidade íntima, é importante que a protagonista tenha uma necessidade moral, pois as suas ações afetam as personagens ao redor, evitando que a protagonista seja vista como vítima. 2. Desejo. O que a protagonista quer na história? Seu desejo particular. O desejo é a força motriz da história. Mantém uma relação estreita com a necessidade, porém são fatores diferentes. A necessidade tem a ver com sanar uma fraqueza íntima do protagonista. O desejo é um alvo externo, fora da protagonista e que o move em alguma direção. 3. Oposição. A protagonista é confrontada com uma série de situações que a impedem de alcançar seu objetivo. Nesta parte, entra a figura do antagonista, uma personagem que encarna a oposição ao protagonista. Lembre-se que antagonista não significa vilão, portanto, a protagonista pode ser sua principal antagonista. Na verdade, uma antagonista consistente compete com o protagonista pelos mesmos objetivos. 4. O plano. A série de esquemas e estratégias que a protagonista executa para atravessar os obstáculos e alcançar seus objetivos. 5. O confronto. A protagonista e o antagonista travam uma série de ataques e contra-ataques na tentativa de atingir o objetivo. Essa confrontação escala a um momento de maior tensão, ou clímax, onde a luta final revelará quem conseguiu alcançar os objetivos. 6. Descoberta interior. A batalha é intensa e dolorosa, e leva a protagonista a uma revelação mais profunda de sua verdadeira natureza. Essa revelação, assim como a necessidade, vem de forma tanto moral quanto íntima. Em sua necessidade moral, a protagonista reflete sobre os seus erros e se prepara para fazer escolhas que põem seu caráter em dúvida. 7. E última etapa, um novo equilíbrio. Quando um novo patamar de equilíbrio é atingido e o objetivo da protagonista é alcançado ou não. Após o fim da jornada, a protagonista sofre uma transformação interna e externa e se aproxima de sua natureza real. Se a transformação for positiva, a protagonista tem uma experiência de aprendizado que muda a sua visão de mundo. Se a protagonista não passou por uma transformação positiva e revela um aspecto sombrio de sua natureza, ela é destruída ou degenera. Estes são dois dos paradigmas de estruturação de histórias mais comuns do cinema. Não deixe de favoritar o vídeo, acompanhe os próximos episódios e compartilhe ao máximo. Até o próximo vídeo.